Bem-vindos à Educação Educacional. Então, aqui vamos começar com uma pergunta. Você tem 11 filhos. Sim. E numa época em que isso era menos comum do que é hoje. Certo. Qual foi sua maior motivação para querer ter uma família tão numerosa há tanto tempo atrás? Tinha um número na cabeça? Qual era a motivação? Não tinha um número na cabeça, mas a gente brincava que a gente ia ter 12. Não ter 12, talvez uma dúzia, né? Até por isso que tem aquele filme, provavelmente, né? 12 é demais. Porque 12 é o número. Quanto você vai ter? 12. Tivemos 11. 11 porque Deus quis, porque a gente queria mais. A motivação é que a gente queria estar perto da vida mesmo, a gente queria ter uma família grande, a gente sabia que isso era algo que estaria de acordo com a vontade de Deus e a gente estava, assim, querendo entrar nessa aventura. Mas foi planejado? Vocês sabiam o que esperar? Conte um pouco mais dessa forma, porque ninguém acorda e fala, quero ter uma família grande e não pensa um pouco nos desafios. É verdade. Mas foi assim, eu fui conhecendo assim mais a formação católica, eu sou do Opus Dei, e aí eu fui entendendo como uma família numerosa, assim, é uma graça de Deus mesmo, é uma bênção de Deus. Não quero dizer que tem que ter muitos filhos. Deus sabe, né? Se a pessoa está aberta à vida, às vezes a pessoa tem um filho, às vezes não tem nenhum, e às vezes tem muitos filhos. E a gente estava disposto, a gente estava aberto para ver o que Deus ia mandar para a gente nessa aventura. A gente sabia que era uma aventura. Acho que a gente sempre teve esse perfil, eu e seu pai. Nós éramos realmente um perfil assim de não se contentar com pouco, de não fazer coisas assim muito calculadas, não ter uma vida medíocre. Então a gente estava disposto a esse desafio mesmo, de fazer a vontade de Deus. E Deus mandou. Aliás, eu queria ter tido mais filho, eu rezei para ter mais, mas não veio mais. Então 11 eu acho que é um número bom, porque foi o que Deus escolheu. Você mencionou sobre abertura à vida. No meio católico se ouve bastante sobre isso, mas acho que não tem uma total compreensão do que é isso. O que seria exatamente abertura à vida? É verdade. As pessoas têm pouca formação sobre isso e pouco entendimento. E às vezes pode estar num extremo ou completamente negar. Por quê? Ou por falta de formação e entendimento, ou por também não querer sair do lugar mais fácil, mais cômodo, ou medo de se comprometer. Então, o que significa estar aberto à vida? Estar aberto à vida significa que Deus pensou, né, no ser humano nunca estar sozinho, estar numa família. E estar numa família de homem e mulher. Ou seja, o amor entre o homem e a mulher iam gerar novas vidas. O homem e a mulher participam da criação. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus não precisava disso, mas Ele quis que o homem e a mulher, através do seu amor, Ele infundisse o amor dele nesse amor, dando uma nova vida. Então, a abertura à vida significa que o casal está aberto ao amor de Deus. E o amor de Deus significa um novo ser. Então, basicamente é isso. Então, mas como é que isso acontece? Bom, isso acontece se o casal não coloca nenhum impedimento na sua união íntima para que Deus possa atuar e mandar uma vida se ele assim desejar. Eu posso explicar também outras coisas para a gente entender um pouquinho mais profundamente. Não significa que o casal só vai se unir para ter um filho. Porque Deus também pensou que homem e mulher, eles se completam, eles se complementam. E esse amor entre um e o outro é uma coisa muito bela diante de Deus. E muitas vezes pode até não ter filho, porque Deus pensou, teve outros planos, mas isso não significa que o amor entre o homem e a mulher é um amor incompleto. É uma outra missão que está para esse casal. Então, mesmo casais abertos à vida, que não há nenhum meio artificial impedindo o nascimento, se ele não tem nenhum filho, ou se só teve um filho ou dois, porque por circunstâncias, né, pode ser de saúde, pode ser de condição de cada um, ou outras circunstâncias, isso não significa que não é um casal aberto à vida ou que Deus não abençoou, mas significa que é o plano de Deus para aquele casal. Mas, explicando mais sobre a abertura à vida, é essa participação que cada um, né, homem e mulher, eles não colocam nada que interponha essa relação íntima entre eles, ou seja, nenhum método contraceptivo, né?
Nenhum mesmo. Então, assim, quer dizer que não pode usar pílula, DIU, camisinha. Não é que não pode. Entende que o que eu estou fazendo, quando eu estou usando isso, lógico, não pode, mas não é porque não pode, porque Deus está falando. Vocês não podem usufruir do amor de vocês. Vocês têm que ter um monte de filho. Deus não está falando isso. O que Deus está dizendo é o seguinte: deixa eu agir em vocês. Né? Estejam abertos, confiam. Lógico que a gente vai usar a inteligência que Deus nos deu, né, para que a gente possa ter uma paternidade responsável, para que a gente possa educar bem os filhos. Mas entender que tudo que a gente coloca no amor do homem e da mulher entre Deus, a gente não está permitindo Deus entrar. Né? A gente está fechando a porta. E quando a gente começa a fechar a porta, esse amor entre homem e mulher começa a ficar algo egoísta. Porque assim, eu estou vendo só visando o meu prazer. O prazer é uma coisa boa, é uma coisa santa. Deus pensou. Mas Deus pensou essa santidade e esse prazer intenso, né, é um reflexo da importância e da grandeza desse momento, justamente porque é Ele quem atua quando Ele dá uma nova vida. Então não tem uma união mais íntima de um casal quando o casal está aberto à vida e Deus infunde uma alma. Olha como é assim, é a história de amor mesmo, entre Deus e o homem e a mulher. Então, é isso que eu entendo com abertura à vida. Não só eu entendo, é assim como Deus, né? Não é porque eu entendo assim, um pouquinho desse mistério, eu tento entender, e exatamente assim, pensando no que o Papa João Paulo II falou, que a Santíssima Trindade é uma família. Então, homem e mulher, eles já formam essa família, porque ele é homem, mulher e Deus. Já é uma família. Né? E tem os frutos dessa família, que são os filhos. Ou não. Então, é isso, Bem né? profundo. Mas é isso mesmo. E todos são chamados a essa abertura à vida? Todo mundo é chamado a abertura à vida. Mas eu não tenho condições, o que eu faço? Olha, é por isso que Deus nos deu inteligência, para que a gente saiba usar, né, a continência periódica. O que significa continência periódica? Significa, assim, se abster de relações no período fértil, porque naquele momento tem alguma circunstância grave que não me permite estar aberta à vida, e está tudo bem. Isso acontece, por exemplo, todo mundo, né, todo ser humano foi feito para trabalhar. Mas se uma pessoa está doente, está na cama, ela não está trabalhando. Ou isso significa que a pessoa não está cumprindo a vontade de Deus? Não, ela está cumprindo a vontade de Deus sendo doente. Então, tem circunstâncias no casamento que muitas vezes precisa esperar, precisa espaçar, ou às vezes não tem condição de ter mais. Então, o que se faz? Se faz o uso exatamente desse ciclo natural da mulher. Aliás, a abertura à vida é algo assim muito bom para o casal. Primeiro, respeito à saúde da mulher, tá? É algo assim que é muito importante para a mulher. E, mais importante ainda, é necessária uma comunicação do casal. Ou seja, um relacionamento tem que amadurecer quando se usa, ou se usa algum método natural, ou quando as pessoas estão abertas à vida. Porque não dá para fazer se não tiver essa comunicação. Daí, então, chega alguém e pode dizer assim, mas meu marido não é aberto à vida. Ou o marido também acontece, fala, não, minha esposa não quer saber. Como é que eu faço? Vocês têm que se comunicar mais. Já está mostrando que tem alguma dificuldade no relacionamento. Então, se tem alguma dificuldade, é para superar. É um desafio. Então, a comunicação precisa aumentar. Vocês precisam entender o porquê. Vocês precisam rezar mais. E precisa abrir a porta desse coração e sair, né, desse lugar cômodo. E entender que isso é algo que ajuda muito o amor do casal. Realmente o amor do casal fica pleno. Fica pleno porque assim, é um amor total, é uma entrega total. Então é assim, quando Deus pede algo para a gente, é porque Ele está pensando na nossa felicidade. Não é por capricho dele, né? Não é por capricho, não é porque Ele não quer ver a nossa felicidade, muito pelo contrário. Então se Ele nos pede abertura à vida, é porque Ele sabe que o amor vai ser pleno e vai realizar os dois. Bom, eu acho que, né, para o primeiro vídeo, né, da gente falando de abertura à vida, era isso que eu queria passar para vocês. E fica por aqui. E se vocês quiserem saber mais, pergunte aqui
pergunte para a Cris e eu vou tentar conversar aqui com vocês, tá bom?